De agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Opa, não é que sou eu mesmo? Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de todos. Início de semana comercial, boa noite. E o nosso auditório totalmente lotado, é uma loucura. Eu nunca vi tanta gente em plena segunda-feira, um dia no qual o sol apareceu, mas o friozinho continua. Não se iludam, não se iludam. Obrigado, boa noite! Boa noite! Está no ar o Show Mais número 1752. É impressionante, mas é isso mesmo, viu, gente? Em nossa milésima, olha a nossa língua como é que é, milésima, septingentésima, 52ª edição, nós vamos falar sobre acordo trabalhista, a melhor saída. Antes de mais nada, a relação entre, é o primeiro passo, a relação entre o cliente e um advogado deve ser de extrema confiança. É importante saber também que o direito do trabalho tem uma gama muito grande de decisões, todas igualmente viáveis, de acordo com a interpretação que se dá às normas, regras, princípios a serem aplicados por isto. Mesmo excelentes profissionais têm dificuldades em prever qual a possibilidade mínima de erro e o resultado de uma ação. Explica melhor, Darcio. Como é que eu vou explicar melhor se nós estamos com um painel maravilhoso aqui de especialistas? Esta noite nós estamos formando o painel com a doutora Rosana Fattori Linares, especialista em mediação e arbitragem e diretora do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Conosco também Sueli Moliterno, psicoterapeuta, que vai analisar a parte comportamental e de reações das pessoas que se encontram passando por algum tipo de enfrentamento judicial. É verdade. E a doutora Aniela Zampoli Amantea, advogada especialista em direito constitucional com ênfase em direito do trabalho. Mas devemos manter, a priori, a serenidade, confiarmos numa decisão correta, contratar o profissional certo. É como afirmou certa vez Sêneca, um dos mais célebres escritores e intelectuais do Império Romano. Sêneca, num belo dia, sentado em uma mureta qualquer nos arredores da cidade, afirmou bem alto para quem quisesse ouvir, ele era meio exagerado: quem decide um caso sem ouvir a outra parte, disse Sêneca, não pode ser considerado justo, ainda que decida com justiça. Opa, mas que tema para começar uma segunda-feira de extremíssima importância. Que muitas pessoas se deixam levar pelo imediatismo, pelo nervosismo e tomam decisões erradas. Portanto, por isso que nós estamos frisando sempre neste tema que estamos focalizando esta noite, de acordo trabalhista, a melhor saída. O primeiro passo é contratar uma pessoa serena, uma pessoa que queira te ajudar, logicamente, um profissional, para te dar, como se diz na gíria, as dicas certas, os bizus certos, para que tudo termine bem. Já já nós vamos adentrar a este tema e gostaria de colocar à inteira disposição dos nossos amigos o portal TV Mais 7423-2006, opção número 1. Em sendo segunda-feira, nós estamos começando uma nova galeria virtual. Darcio, mas o que é essa galeria virtual? Ela fica atrás das nossas convidadas para que possamos mostrar, com a interação durante o programa, sempre uma galeria de arte por semana. A desta traz a exposição Luzes de São Paulo. Olha só que coisa linda, que reúne fotos da metrópole em época das festas de fim de ano. As principais atrações concentram-se na região da Avenida Paulista e do Parque do Ibirapuera. A mostra pode ser vista no SESI Mauá, localizado no Jardim Zaira.
Mais informações também, vocês podem acessar o www.redetvmais, ou maisporextenso.com.br. A propósito, está aí o nosso novo site, vai novinho, tinindo na asa do vento, como se diz, muito mais oportunidades. Vocês vão adorar. Acessam o site e vocês vão ver ali, tá vendo? Show Mais, vou dar uma clicada ali, ó. Clim. Vai abrir a página do Show Mais. Eu quero assistir um programa, por exemplo, do ano de 2003, lá, 2002, sei lá. Nós já estamos quase 8 anos no ar. Clico no dia, clico no tema e começa o programa na íntegra, onde quer que você esteja. Não são apenas 5 minutinhos de programa, não, 10. O de hoje, por exemplo, daqui 2, 3 dias, a nossa equipe técnica coloca ele no ar. Ele fica ad eternum e pode ser visto de qualquer parte do planeta Terra. Pode fazer o teste, liga para uma amiga na Zâmbia, ou então em Montreal, no Canadá, ou no Chile, em qualquer lugar, a pessoa assiste o nosso Show Mais, repito, com todos os detalhes. Portanto, é muito importante, eu falo sempre isso porque é importante você participar. Uma pergunta que você faça, lógico, de acordo com o tema, e com as respostas das nossas especialistas. Esta resposta ou estas respostas vai servir para milhares e milhares e milhares de pessoas que estejam, porventura, passando por um problema igual a este que você vai colocar no ar. Todo mundo que ligar hoje vai concorrer a um prêmio bonitinho. Não vai dar para mostrar direito, porque como é que a gente mostra um joguinho americano? Nós vamos sortear um joguinho americano com 4 peças. Esse joguinho cor de abóbora, é isso? Cores modernas, são cores da nova coleção Inverno-Verão para joguinhos americanos. É claro que é da LL, gente. Tudo que é diferente é da LL. A LL é a loja de presentes mais bonita de toda a região. Para começar já de fora, você fica encantado. Vamos entrar. Logotipo novo, tudo novo na LL. Você vai ver milhares e milhares de itens que vão enfeitar e complementar o seu lar. Lá dentro, então, você não sabe para que lado olhar. Tem coisa bonita para tudo quanto é lado. Vão lá conferir, mas vá com tempo, viu? Vai com tempo, porque no mínimo, detalhistas como são as mulheres, só de xicrinha tem mais de 1 milhão, não é? Vocês vão ficar lá umas 2 horas. O endereço? Claro que eu passo. A LL Presentes fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. O telefone é facílimo, é o 4438-9493. Obrigado, maestro. A orquestra hoje está espetacular. Yes, my master. Nada, welcome, sir. Ele fala só inglês, né, esse nosso mágico da lâmpada e do som. Não. Gente, o tema é muito importante que nós vamos analisar outros aspectos também. Às vezes você briga com uma empresa por brigar, não é? Você não está nem sendo lesado nem nada, e o seu nome vai ficar meio lusco-fusco. Parece que não, mas fica, porque o mundo empresarial, não é verdade? Ele se comunica. Ué, eu tô aqui recebendo o fulano de tal, e aí? É assim, é? Tá, muito obrigado. Enfim, são todos esses aspectos, pessoas que ficam nervosas na hora, você não, vou pôr no pau, vou te ferrar. Precisa ver se é isso mesmo que você vai fazer, se é isso que você pode fazer, se vale a pena. São nuances muito importantes. Por isso nós montamos esse painel fantástico de especialistas. Se você não dirimir a sua dúvida hoje, Dácio, mas não estou passando por isso hoje. Mas você pode passar amanhã, você pode passar depois de amanhã. Você já passou, terminou mal, você pode dar também o seu testemunho, gente. Ligue, testemunhe, avisa as pessoas, é importante isso. A nossa primeira convidada é especialista em mediação e arbitragem, que é outro, nós já fizemos esse tema também importantíssimo, né? É mais ou menos nessa linha de raciocínio, não é verdade? Não diz aí o velho ditado popular, todas as faculdades de direito, mais vale, como é que é? É um mau acordo do que uma bela demanda. Uma bela demanda dura 800 mil anos, nem que teu neto bota a mão na grana. Do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, diretora do CONIMA, que é a doutora Rosana Fattori Linares. Muito boa noite, doutora Rosana, muito prazer em tê-la aqui esta noite. Nessa primeira passada, a gente fica um pouquinho com cada convidado para que o telespectador possa entender, não é, a visão das especialidades. Fique à vontade em dissertar sobre este acordo trabalhista aí que a gente classificou como a melhor saída, não resta dúvida.
É isso mesmo? A gente, no CONIMA, né, o órgão do qual eu sou diretora, temos bastante instituições que são filiadas e que uma das áreas preza pela mediação e arbitragem na esfera trabalhista também. Esse ramo do direito tem um pouco de dificuldade em ser aceito, né? Porque entende que não deve ser utilizado e tudo mais, mas a gente entende que é o melhor ramo, que deve ser utilizado sempre um acordo, porque as partes sempre buscam o entendimento, né? Então, deve ser incentivado esse tipo de conciliação, vamos dizer assim. E no CONIMA, né, o que a gente vem levantando é que, ultimamente, assim, nos últimos anos, desde que nossos índices, a gente tem mais de 250 mil acordos feitos. Puxa vida. E menos de 1% desse número vai para o judiciário, né? Ou seja, vai para o judiciário para tentar uma nulidade ou para dizer que não foi cumprido esse acordo. Então, o que demonstra que essa forma de solução de conflitos é a melhor forma para essa área do direito, né? Então, a gente entende que com a justiça sobrecarregada, do jeito que está, onde, como o senhor mesmo disse... Por favor, obrigada. Por gentileza. Como você mesmo disse... Eu pinto os cabelos de branco para dar respeitabilidade aos temas, entendeu? É só isso. Tá bom. Na realidade, eles são pretos. Tá certo. Como você mesmo disse, você ficar, às vezes, com um processo 8, 10 anos para conseguir, né? Como disse o Rui Barbosa, uma justiça tarda não é uma justiça. Então, é melhor resolver com mais celeridade. E esses mecanismos estão aí para isso, né? Para fazer com que as partes consigam resolver, né, do lado do empregado, conseguir o seu direito mais rápido. Os interesses e o justo, que é justo. E a empresa diminuir o seu passivo trabalhista. Bom, vamos conversar muito com a doutora Rosana Linares. A nossa segunda convidada, a gente colocou bem no meio das nossas convidadas, justamente porque ela vai analisar os fatores psicológicos, os fatores extra-legais, digamos assim, que são importantes também e influenciam de maneira acentuada, que é a Sueli Moliterno, que é uma psicoterapeuta. Sueli, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo também e suas colocações iniciais da ótica da sua especialidade. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu acredito que o direito trabalhista ele tenha vindo para fazer com que se nivelassem as vozes de ambas as partes, né? Se até então havia um abuso de poder por parte dos patrões, dos empresários ou dos donos de negócios, enfim. Para isso é que surge o direito. Então, a gente supõe que houvesse uma equivalência entre ambas as partes a partir disso, né? Eu acredito que a vida é uma escola, né? E que a gente tem um aprendizado a fazer dentro da família, que seria o aprendizado de comportamentos afetivos, né? Como se relacionar afetivamente com as pessoas. E no trabalho, a gente tem um aprendizado de comportamento profissional, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho do ideal. Eu acho que o ideal seria que os patrões se sentissem encarregados de almas, né? Almas que precisam desenvolver os seus talentos, que precisam desenvolver comportamentos que não têm. Dar vazão a seus sonhos. Né? Exatamente. E comportamentos de empreendedor também, que como empregado ele ainda não tem, mas ele pode aprender muito com o seu patrão. Então, essa coexistência, essa convivência, deveria ser extremamente amorosa e com um propósito único, de instrução mútua, né? Então, assim, o empregado ele seria um braço, a extensão de um braço do seu patrão, e o seu patrão seria como que um pai, profissionalmente falando, né? Mesmo porque, não, o Sueli, mesmo sem litígio, em muitas oportunidades fica uma situação amarga, não é? Uma situação, parece que a relação profissional, ela vai para o campo pessoal, a pessoa sente-se ferida. É um negócio impressionante isso, né? Com certeza. Eu até estava comentando com a Daniela, antes da gente entrar, que assim, eu observo muito no consultório os traumas, assim, mais por parte dos empregados do que por parte dos patrões. Então, assim, existe uma assim, bastante,
num número significativo de empregados que se arrependem e sentem culpa de terem agido daquela maneira, né, tendo processado e etc., porque por mais que o acordo tenha sido suficiente na época, né, financeiramente falando, emocionalmente isso não cai bem para o empregado, né? Principalmente quando ele teve uma experiência muito boa em alguma empresa. Então, assim, eu vejo muito frequentemente isso. Para falar a verdade, dentro do consultório, assim, as queixas dos patrões são mais em relação aos sócios ou empresas familiares, não tanto com relação aos empregados. Quer dizer, eu não costumo, não foi frequente para mim encontrar patrões assim arrependidos de não terem dado valor a um empregado ou algo assim. Então, na verdade, como eu vejo o acordo trabalhista é uma relação, né? É um retrato de uma relação que não foi bem desenvolvida, porque senão não teria chegado até a justiça, né? Claro, vamos apresentar a nossa terceira convidada e depois nós abrimos o painel. A discussão é muito ampla e é muito interessante. Às vezes eu fico pensando, agora com a internet, com e-mails, isso, aquilo, tem funcionário que fica preparando o terreno. Ele fica até mais tarde, era para sair às 8. Deixa eu mandar esse e-mail às 9h15 para provar que eu estava aqui. Está entendendo? É um mundo documental fantástico. Qualquer coisinha ele guarda, ele tira cópia, ele passa por disquete particular dele. É um negócio infernal. Vamos para a doutora Daniela Zampoli Amantea, advogada, especialista em direito constitucional, com ênfase em direito do trabalho. Doutora Daniela, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo. E suas colocações iniciais, por favor. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Agradeço novamente pelo convite, Imagina. é um prazer. Todo E eu fiquei nosso. muito feliz com a escolha do tema, porque o acordo trabalhista realmente sempre reflete um momento de muita dúvida, por vezes até aflição daquelas partes que estão envolvidas, né? Óbvio que depois vem também a satisfação, mas num primeiro momento não é bem assim. E ouvindo as considerações, né, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho do que antecede o acordo trabalhista, fiquem à porque vontade. muita gente pode estar, né, nos assistindo, nos ouvindo, falando, mas como chegar ao acordo trabalhista, não é mesmo? Então, o acordo trabalhista pressupõe, então, uma relação de trabalho, né? Relação em que, no curso desta ou ao final, uma das partes se sente lesada, né? A gente ouve muito dizer, tive prejuízo, né? Seja porque entende que uma disposição de lei ou convenção coletiva de trabalho não foi atendida, seja porque algo que foi pactuado em contrato também entende como não cumprido, ou seja, como a Sueli falou agora, quando tem frustrado uma expectativa sua, né? Por tudo isso nasce o conflito trabalhista. Parece sempre que é uma coisa feia, né? Exatamente. Então, são várias as questões que a gente pode considerar para nascer o que a gente chama de conflito trabalhista, né? E desse conflito, normalmente, pelo menos uma das partes envolvidas quer buscar a solução. É natural que isso ocorra. E como pode-se fazer isso para chegar, então, no tema, né, da nossa conversa, o acordo? Pode buscar a mediação através de um tribunal arbitral, das comissões de conciliação prévia, que hoje também existem, e o caminho mais comum, através da Justiça do Trabalho, né, que é a justiça especializada a resolver os conflitos trabalhistas. Então, através de propor uma reclamação trabalhista, onde aquela parte que se sente lesada irá expor os seus fundamentos e pleitear aquilo que entende como sendo devido. E aí, no curso desse processo, irão existir algumas, nas fases do processo, algumas oportunidades obrigatórias de conciliação e outras tantas, né, que podem nascer ali da vontade das partes a qualquer momento. Claro, né? O tema é interessantíssimo e importantíssimo. E eu gostaria de começar pela escolha do profissional, porque parece que a pessoa já vem com uma herança de perseguição. Né? Ele já está, ele foi mordido já. Tá? Ele quase que não dá para conversar mais com ele, porque vocês vão ver o que eu vou fazer, você não sei das quantas, eu tenho foto, eu tenho documento, eu tenho isso. E fica bem difícil para conversar com uma pessoa que são 15 anos da minha vida, que eu joguei fora, aquele negócio todo. A gente não tira também a razão do funcionário, não é? Só que o empregador vai ter que rezar na cartilha da legalidade. Então, a gente sempre deve começar pela escolha, você tem que
ter a capacidade de confiar plenamente no profissional que você escolher. Você não vai, opa, já não estou gostando, me falou um negócio lá que eu acho que não está certo, mas quer saber mais que o profissional? Vamos agora inverter. Doutora Daniela, então essa escolha é muito importante, né? A escolha do profissional é muito importante e é imprescindível, né? Não raras às vezes as pessoas chegam até o profissional do direito, o advogado, e dizendo assim, fiz o acordo, né? Por falta de palavra melhor, vamos chamar de acordo. Mas saí da empresa e fiz o acordo e aí a gente disse que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Por vezes até o próprio empregador se sente lesado. Um caso muito comum disso que dá para a gente citar aqui, é aquela tradicional questão, preciso ser mandado embora, me manda embora, ele devolve a multa, esse tipo de coisa, né? Então, é muito importante mesmo a escolha do profissional, sempre que aquele que está envolvido numa relação de trabalho tiver dúvidas sobre os seus direitos ou o que fazer, né? É muito importante, sim, que busque um profissional da sua confiança para dirimir as suas dúvidas e então saber que caminho tomar. Tá, eu fico sempre fazendo perguntas aqui, não é substituindo o telespectador. Por exemplo, o acordo feito, ele chega e confessa, olha, eu achei que eu não fiz um bom acordo. Assinou, está assinado? É que nem casamento ou assinou, pode ser revisto? Bom, o acordo para ter validade, ele tem que ter sido assinado perante um tribunal arbitral, por exemplo, que é uma via extrajudicial de se resolver o conflito trabalhista, e lá tem que ter a representação da parte, tanto do empregado quanto do empregador. Então, a lei determina que seja uma representação paritária. Fiquem à vontade, o painel está aberto agora, podem interromper, tanto a mim quanto a vocês próprios. Claro, tem que ser uma representação paritária para que ambas as partes estejam assistidas, né? E o empregado que procura essa via para conciliar os seus direitos tem que tomar o cuidado de, ao momento de assinar o documento, perceber, estou dando quitação a todos os meus direitos, né? Ou estou dando quitação expressamente a determinada coisa, né? Da mesma forma, quando está na Justiça do Trabalho, e aí vem a oportunidade da conciliação, tem que prestar muita atenção, porque a quitação pode dizer respeito exatamente ao objeto daquela reclamação trabalhista ou ao objeto da reclamação trabalhista e do contrato de trabalho, né? Tá. Então, uma vez assinado, se não houver o que a gente chama de vício de consentimento, ou seja, a parte foi esclarecida, se sabe exatamente o que está fazendo, para rever a situação, o arrependimento propriamente dito nessa situação é muito difícil de ser revisto. O que a gente sempre Doutora diz... Rosa. É o seguinte, do mesmo jeito que você, né, falou no início, né? Às vezes o empregado, por mais que ele se sinta, assim, ao menos aqueles casos muito específicos, né, onde o empregado foi totalmente lesado, ou aquela empresa muito problemática, mas assim, às vezes ele teve uma hora extra que ficou para trás, às vezes uma verba que não foi muito bem, não foi paga, que ele sabe que ele tem o direito a recebimento, mas ele não quer propor uma ação contra a empresa, né? Porque ele acha que também não é por aí, de acordo até com o que a Sueli disse, né? Ele trabalhou bem lá, trabalhou muitos anos, não quer estragar a relação, foi feliz. Então, é para isso que existe a mediação e a arbitragem, né? Porque aí ele e a outra empresa nomeiam um árbitro, né? Elegem o árbitro, que é esse terceiro que goza de confiança de ambas as partes, que é o que a lei determina, né, que seja esse terceiro. E esse terceiro vai ajudar eles a resolver o conflito. Se não resolver amigavelmente, através de um acordo, aí esse terceiro vai julgar o conflito. Então, isso acaba com que as relações sejam preservadas, que isso é o mais importante, né? Porque mantém com que tanto o empregado como o empregador saiam bem da situação, mantém a porta aberta, tudo isso que é o que busca o acordo e mantém as relações inteiras, vamos dizer assim, né? Não tem essa frustração de depois dizer, poxa, eu trabalhei lá tantos anos, tinha vários amigos, a empresa me ajudou sempre, porque às vezes numa hora, por causa de, algumas horas extras que estavam em atraso, eu nem tentei uma negociação e já coloquei. A empresa, a hora que recebe a petição inicial e fala, nossa, eu ajudei tanto esse empregado e ele já me colocou, desculpa o termo, né, na justiça, já, né, eu já ia falar um termo mais assim, porque é o que se fala na linguagem, né? No pau, é isso? Não é, tipo, já ia dizer assim... nós temos que falar a linguagem, porque eles falam, né, porque a empresa fica totalmente, se sente assim como se fosse... a vilã, né? E assim, traída, e não é por aí, entendeu? Então, às vezes, você buscar a conciliação antes da propositura da ação
no meu entender, é o melhor caminho, né? Não tem por que você ficar sobrecarregando, às vezes, o judiciário por uma ação. Claro, o que é importante para cada um é o seu direito, mas propor uma ação que, às vezes, assim, às vezes, em uma audiência pode se resolver. E que, às vezes, acho que a Sueli pode até falar melhor que eu, às vezes o empregado só queria ser ouvido, ele só queria contar ali uma coisa que ele sentiu. Vezes, a gente, na nossa experiência, no dia a dia, a gente vê muito isso. Às vezes você entra ali, é o empregado que propôs ali, né, pediu a mediação, entrou com um procedimento arbitral, chamou a empresa para um acordo, ele chega ali e ele fala... eu só queria, olha, na verdade, eu fiquei chateado que aquele dia eu fiquei trabalhando até tal hora e ninguém deixou eu... mas tá bom, vamos acertar. Não, na verdade, não precisa, eu só queria que vocês reconhecessem que eu fiz isso pela empresa, né? Então, isso é uma coisa que a gente Mas ele vê... precisa ser alertado de todos, do Sim, quanto ele estaria perdendo ou acordando. Claro, não é? e isso eu como advogada, né? Nunca vou deixar de dizer que é sempre bom estar acompanhado de um advogado, mas que o advogado... que tem que estar ali do lado do cliente dele, vendo o que é melhor para o cliente. Claro. Não ir sempre pela área do litígio. Porque nós somos educados, né, na faculdade, a sempre procurar o litígio. E isso está mudando no mundo todo. Hoje em dia a gente vê que assim, você tem que buscar sempre a conciliação, buscar sempre assim, o entendimento entre as partes, a paz entre as partes, tudo. Parece às vezes assim, achar, isso daí é só, não enche a barriga de ninguém. Enche sim, entendeu? Porque você... buscando antes, tanto a empresa vai se sentir melhor, como o empregado também. E isso acaba beneficiando a todos, né? Sueli, parece que quanto maior é a responsabilidade, quanto maior o cargo e a questão salarial, eu acho que mais ferido fica o cidadão, né? Sim, claro, marca muito mais porque o nível de responsabilidade é maior, o nível de estresse... Aquele que tem o cartão corporativo, então, isso e aquilo, o cara é a sentença de morte dele. Com certeza, e o nível de estresse que ele vivencia no dia a dia, por ter um cargo alto e um nível de responsabilidade muito grande, são coisas que às vezes não tem preço, né? Porque às vezes a saúde da pessoa está em jogo por questões de viagens, fuso horário, ficar longe da família, trabalhar até tarde, enfim, quer dizer, a gente tem que considerar isso também, né? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho para as gerações futuras que estão começando a trabalhar, né? Prestem atenção no seguinte, se vocês perceberem que uma determinada situação conflituosa está se repetindo, não está acontecendo pela primeira vez, está acontecendo pela segunda, procure uma terapia. Né? Porque eu não estou querendo... Não, mas... Às vezes o problema, né? Você também. Não, porque o que acontece... Tente um acordo, senão vai pro pau, chama a doutora Daniela. Quer dizer que não é ir pro pau. Não. É? Se o acordo está sendo feito de uma maneira muito desigual... Não, aí sim, a pessoa tem mais aqui. Não é verdade? Eu gostaria de pedir licença um minutinho para o nosso painel e gostaria de mostrar para os nossos amigos telespectadores. A gente sempre tem uma sessão aqui chamada Povo Fala. É ver o que o Vox Populi e Vox Dei, para ver o que as pessoas acham do acordo, se vale a pena acordo, se já passou por isso, não passou, está passando nesse exato momento, um momento difícil, não é? Porque sempre que a pessoa está num acordo, geralmente está sem emprego, né? Está sem emprego, porque a pessoa fica totalmente abalada. Aí, dependendo da faixa etária, dependendo do cargo, é difícil você se reposicionar. Não é mole, não. E se você perder essa chance de fazer um acordo justo, aí a vaca vai para o brejo mesmo, que você vai ficar sem eira nem beira. Vamos ver o que o povo fala sobre acordo trabalhista. Eu queria sair do emprego, né? E aí, mas não queria ser mandado embora, então fizeram um acordo para nenhuma das duas partes saírem perdendo tanto. Sim, eu acho que depende da boa vontade dos dois lados, né? Um chegar e comunicar e o outro lado se propor tudo bem, né? Ou oferece uma coisa melhor, um salário melhor. O juiz é que vai determinar quem vai convencer, vai ser mais convincente, né? Eu trabalhava numa empresa que decidiu, né, não usar mais os meus serviços, aí fizemos um acordo, né, entre a parte de fundo de garantia, aviso prévio, e aí foi bom para ambas as partes e aí eu resolvi aceitar. Existem algumas condições que talvez não sejam tão justas, né? Mas desde que seja benéfico principalmente para o trabalhador e ele aceitando, eu estou de acordo. Trabalhava numa empresa, eu trabalhei 10 anos, aí eu fui sair da empresa e fiz um acordo, só que a gente perde um acordo que você perde 30% do salário. Porque a gente trabalha tantos anos, mas muitas vezes a gente faz um acordo porque estamos precisando. Aí você precisa daquilo, você é obrigado a fazer aquilo.
Doutora Daniela, obrigado, não é também, né? Exatamente. Lógico que a pessoa tem necessidade, não é? Exatamente aquela situação que eu falei, eu achei tão importante falar do que antecede o acordo trabalhista, porque, como disse aí a primeira entrevistada, eu saí, eu fiz o acordo, devolvi o fundo de garantia, quer dizer, esse não é o verdadeiro acordo trabalhista, né? Porque não há garantias para nenhuma das partes, então, se o empregador vai, como ela citou, desconta lá a multa do fundo de garantia, que é muito comum da gente de ver, né? Ou o empregado que se compromete a devolver não devolve. Esse não é o acordo que nós estamos tratando aqui, porque ele não traz garantia às partes e nem é isso, né, que a gente espera da relação de trabalho, né? Então, as pessoas também, por tudo que elas falaram e pela dificuldade da morosidade da justiça, a gente sabe de tudo isso, muitas vezes até se desencorajam a pleitear os seus direitos, né, e discutir isso. Mas é bom que todo mundo saiba que a Justiça do Trabalho realmente tem lá o seu lado moroso, mas ela também propicia esse momento da conciliação que é muito importante, né? E onde não vai restar dúvidas, a gente não entra no mérito, não discute o problema propriamente dito, mas sim discute uma forma razoável de dirimir aquele conflito, de fazer com que as duas partes envolvidas respirem e saiam satisfeitas, né? Para que a gente torne menor o prejuízo, né? E tente, por outro lado, apaziguar os ânimos, né? Isso que acontece. Rosana, desculpe, até agora eu falei Rosana. Rossana, está aqui bem escrito com 2 S, mas a possibilidade de ser realmente com 2 S eram mínimas, não é? E não é que aconteceu. Não, estou acostumada já, mas tudo bem. Não, mas dentro do que ela falou, que aquele cidadão disse, é que assim, o que eu acho é que esse acordo, o que as duas partes têm que ter na cabeça é o seguinte, tanto o empregador como a empresa, mas isso em qualquer outro tipo de relação jurídica, né? Para sair um acordo, ambas as partes têm que ceder um pouco. Não adianta achar que, se for para uma pagar tudo e a outra receber tudo, não tem por que fazer acordo. Então, quer dizer, não é obrigado a fazer. Isso, se tiver com isso na cabeça, não faça, né? Se você for para sair de lá, acho que eu fiz um mau acordo, não faça. Você tem que ir achando assim, é melhor eu fazer esse acordo, porque assim eu vou resolver mais rápido, ou porque assim eu vou manter um bom relacionamento com a outra parte. Você vê qual é a vantagem que aquilo te traz. Tudo tem um peso, uma medida, mas isso estiver te aviltando, você fala, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Aí também não faça, entendeu? Aí não liga direto para o psicoterapeuta. Não adianta sair insatisfeito. E aí que entra o emocional. Exatamente. E aí que entra o emocional, porque, na verdade, se a insatisfação está dentro, não adianta. ela vai continuar mesmo depois do acordo, né? Os cobradores já estão ligando, já se passaram 55 dias, a pessoa está lá no... Mas dentro disso que o senhor falou, né, você... meu Deus do céu, mas que coisa. Que você falou, o que acaba acontecendo é aquilo que ela disse, que depois as partes mostram, principalmente o empregado, a insatisfação em ter entrado com o processo, é bem isso. A hora que ele sai da empresa e que ele está com aquela situação revoltada, né, assim, e aí ele está desempregado, aí ele quer tudo contra a empresa. Passou um tempo, aí ele se recolocou, a situação se acalmou, aí ele fala, puxa, por que eu fiz aquilo contra aquela empresa, entendeu? Então, por isso que é uma situação que tem que ser muito bem pensada, porque às vezes você acaba estragando uma relação de muitos anos a troco de nada. Quando o RH te chamar e falar qualquer coisa que você não gosta, tudo bem, vai embora, pensa, esfria bem, toma um belo frio, consulte um profissional, não é, para receber todas as orientações. A gente tem que se conscientizar que trabalho é comportamento, né? Você tem que ter determinados comportamentos para você ser um bom profissional. Claro. Então, se acontecer alguma coisa nesse percurso e está se repetindo, eu insisto nisso, e alguma coisa que está se repetindo com você, acorde e olhe para você, né? Porque o problema está dentro. Claro. Se você for agir, você vai se arrepender. Claro, e qualquer medida precipitada vai te colocar numa situação ruim no mercado de trabalho. Exatamente. Isso que a gente tem de alertar sempre. Não é verdade? Porque hoje em dia, a maioria das vezes, é tudo por indicação. É o famoso QI, mas é no bom sentido. Sim. Não é? Está todo mundo meio preocupado. Precisa da confiança, da credibilidade. É claro. Nossa, eu tenho um primo, você vai gostar, mas eu estou te garantindo. Não é diferente do que ler 60 mil currículos sem saber de onde vem a pessoa. Você não sabe da origem, né? Então precisa tomar muito cuidado para manter o perfil, não
doutora Sim, Daniela? Bom, para aqueles que agora estão nos assistindo e já estão assim até se encolhendo de arrependimento de ter proposto uma reclamação trabalhista, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Não, mas que fique claro que a conciliação ela é possível a qualquer tempo no processo, né? E que então as nossas ponderações sirvam para que aquele que procurou a justiça, então pense, será que realmente vale a pena eu esperar? Esse conflito vai me levar aonde? Será que vou ter provas realmente, né, para chegar onde eu penso que vou chegar? Então, a conciliação, ela é muito, realmente, uma saída muito boa e ela é possível a qualquer tempo dentro do processo. Então, quer dizer, se a pessoa não tomou essa atitude antes, não ponderou antes e realmente propôs a reclamação trabalhista, ainda é tempo de fazer essa ponderação e, né, junto ao profissional que contratou, ponderar a situação e falar, olha, realmente agora eu acho que, então, talvez vamos pensar nesse acordo, né, vou ceder um pouco daqui, quem sabe a empresa cede ali, né, então, a todo tempo, durante o curso da reclamação trabalhista, isso é possível, que fique claro, né, para aqueles que estão nos assistindo e também para aqueles que hoje se sentem na situação de fui lesado, né, também que fique aí o caminho da mediação, que é realmente um caminho muito bom. Mas como você mesmo disse, eu levanto aqui a bandeira de não tenha medo, contrate um profissional, porque isso nunca porque muita gente pensa, puxa, eu vou gastar com isso. Não. Na verdade, um profissional do direito, um advogado do seu lado nesse momento é muito necessário, para evitar que você vá além e depois se arrependa e tenha que procurar a Sueli. Você vai ser trucidado, né? Nem pode, né? Nem pode. O que eu gostaria de falar é isso, entendo o que ela falou, né? As instituições de mediação e arbitragem, né, que são filiadas ao CONIMA, nós temos câmaras filiadas no Brasil todo. Então, a gente vem observando que esse caminho está sendo buscado, né? As partes estão preferindo resolver isso fora do judiciário, né? O que a gente diz assim, deixar o judiciário para aquelas causas que realmente não teve possibilidade de resolver amigavelmente, aquelas causas que são muito problemáticas, porque assim, às vezes, indo num tribunal arbitral, né, numa Câmara de Instituição de Arbitragem, a gente não gosta de usar o termo tribunal arbitral, apesar da lei dizer, porque tem até uma recomendação que diz que para não confundir né, as partes, para achar que estão indo num tribunal. E que tribunal arbitral é quando forma o conjunto ali de árbitros para julgar a causa, né? Mas assim, numa Câmara de Mediação e Arbitragem, elas estão indo buscar a resolução do seu conflito dessa forma. E a gente tem assim, a área trabalhista, apesar de ser combatida, dizerem assim, mas será que o empregado vai lá, ele vai ser bem atendido? Será que vão preservar o direito dele? Claro que vai, né? As câmaras idôneas trabalham corretamente, vai o advogado junto. Então, assim, mais que isso, vai ser feito corretamente, Vou pedir licença um minutinho, porque eu estou atrasado no intervalo. Quem vai ser chamado no RH amanhã bem cedinho sou eu. Nós vamos para um rápido intervalo. Não percam, nesse intervalo tem o Momento Saúde, sempre com boas dicas. E já já a gente volta com o tema Acordo Trabalhista, a melhor saída. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E na segunda edição do J Mais de hoje, entrevista com a coordenadora pedagógica da Escola Alcina Danta Feijão, sobre a tragédia da semana passada, quando um aluno de 10 anos, infelizmente, atirou na professora e depois teria se matado. Os detalhes vêm com ele, o jornalista Joaquim Alessio. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Darcio. Boa noite, convidadas. Pois a gente vai mostrar essa matéria. A repórter Juliana Lima acaba de voltar da entrevista com a coordenadora pedagógica. Tem várias novidades, inclusive uma suspeita de que o aluno talvez não tivesse se matado, mas caído ao correr com a arma na mão e ela teria disparado acidentalmente e pego o tiro na cabeça dele. Esses detalhes a Juliana vai contar daqui a pouquinho no J+. Além das notícias de todo dia, inclusive um repapo do final de semana, né, Joaquim? Sem dúvida nenhuma. Você recebe aí advogadas falando dessa questão da Câmara Arbitral e eu no J+, vou receber o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que vai comentar a festa de 78 anos da entidade que aconteceu na sexta-feira e também a inauguração da sede
em Mauá, ontem de manhã, que reuniu políticos de vários partidos, inclusive velhos adversários, no mesmo palanque, para comemorar os 78 anos do sindicato. Além dos gols da rodada, Joaquim. Vamos falar da Copa Paulista com o São Bernardo, que teve transmissão ao vivo da TV+. Então, todo mundo tem encontro marcado, mas começa às 9 em ponto, Joaquim. 21 horas em ponto. Beleza, não percam, Joaquim Alessi e grande equipe na segunda edição do J+. Vamos seguir o nosso programa, Portal TV+, 7423-2006, opção número 1, já preciso começar. Aliás, acho que posso começar já a fazer as interações de vídeo. Então, tem o ok aí do Suite Master. Então, vamos lá para a primeira interação, por favor. A empresa que eu trabalho, é justo devolver os 40% de multa? Olha aí. É tudo assim, esse tipo... doutora Daniela? É muito comum isso, Não é justo devolver, além de não ser justo, principalmente não é lícito devolver, né? A multa fundiária e o chamado 40% do fundo de garantia é um direito do trabalhador, né? E isso não é o acordo, né, sobre o qual nós estamos falando aqui essa noite. Então, não é justo e nem é lícito devolver. Interessante. 7423-2006, opção número 1. Nós temos várias participações em áudio também, é isso? Então, por gentileza, Papa Joe. Em quais situações é aplicado o acordo coletivo de trabalho? Ok. Quem vai responder essa? Fiquem à vontade. O acordo coletivo, doutora Daniela. O acordo coletivo de trabalho é mais, assim como a lei, o acordo coletivo de trabalho também traz disposições, né, normas aplicadas a determinada categoria e que sempre prevê mais benefícios além daqueles assegurados por lei, né, assegurados pela CLT. Então, se eu pertenço a uma determinada categoria, a empresa para a qual eu trabalho, além de observar a CLT, também, obrigatoriamente, tem que observar a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho. As doutoras que têm mais prática, logicamente, militam na área, qual o caso que mais pega, o tradicional, o trivial, não é? Qual é o item ali? Então, está se falando muito em devolver isso, devolver aquilo. Então, eu queria só completar que nem essa questão aí da devolver a multa do fundo de garantia, né, que nem a doutora Daniela falou, realmente, além de não ser justo, é ilícito, né, mas o que acaba acontecendo? Muito, que nem a pessoa perguntou, né, eles chegam... A pessoa chega no RH e fala assim, eu queria que você me mandasse embora. Isso não existe na lei. Ou você pede demissão, ou a pessoa manda, ou a empresa te manda embora. Então, esse tipo de acordo... Já começa aí... não existe, entendeu? Porque, assim, a lei não prevê essa possibilidade. Então, isso daí, o empregado também, às vezes, procura a empresa com essa intenção, ele fala assim, eu te devolvo a multa, mas por quê? Porque ele quer sacar o fundo de garantia e dar entrada no seguro-desemprego. Entendeu? Ele também está vendo o lado dele. Então, esse é o objetivo. Então assim, tudo ruim, porque começa começa errado. Começa errado, e a empresa, como a própria doutora Daniela disse, também fica sem garantia, porque assim, aí parece que a empresa mandou ele embora, mas na verdade não mandou, né? Só que aí formalmente mandou para ele poder ter direito a esse tipo de coisa. Então, assim, isso é uma coisa que assim, a gente sempre diz para as empresas. O empregado quer sair, ele que pesa demissão. Se você quer mandar ele embora, mande embora e aí pague todos os direitos, inclusive a multa dos 40%. Então, aí que entra o profissional para ver negócio de férias. Exatamente. Quantos minutos, quantos segundos. E o que mais acaba tendo, que pelo menos o que eu vejo no dia a dia, que acaba tendo muita divergência, é a questão de hora extra mesmo. Eu acho que ainda hoje... hora extra, às vezes adicional noturno, que às vezes não é respeitado, a hora noturna. Claro. Eu acho Exatamente, que são muitas nuances, né? A questão das férias, o 13º proporcional, que já recebeu, que falta ser recebido. Enfim, tem férias rodadas, tem férias que não foram rodadas. É um profissional mesmo, não adianta, você quer, não é? É tão importante quanto ir ao médico. Então, eu gostaria desculpa. Imagine, hoje em dia, além dos direitos trabalhistas, né, previstos em lei, na convenção, acordo coletivo, uma coisa que a gente recebe muito, né, o cliente falando, relatando e também, né, o que eu advogo para a empresa, quase todo dia a gente pega lá a petição inicial narrando, é a questão do assédio moral, a questão do dano moral, que são questões subjetivas e que hoje em dia não são raras as vezes que aquele que se sente lesado procura a Justiça do Trabalho unicamente para discutir essa matéria, né? O dano moral. Interessante né? isso.
Então, Tá meio na isso também moda, né? acontece muito também. E na hora de se conversar para propor um acordo nesse sentido, fica muito complicado. Claro. Sueli Moliterno, eu já passo para você, vou pedir licença só um minutinho, tem um recado importante, do qual eu sou fã, mas sou fã mesmo, fiz na minha época de estudante por conta, não existiam essas empresas com toda esta infraestrutura que eu vou passar para vocês agora. Vamos falar da CI, que é uma agência de intercâmbio e turismo. Mais de 20 anos no mercado, ela embarca 35 mil pessoas por ano, 60 lojas em todo o Brasil, 400 colaboradores e 3 lojas Quicosin no ABC. É verdade, a CI oferece cursos de idiomas em mais de 100 destinos, colegial em 12 países, estágios e trabalhos remunerados, tem um mochilão na Europa e muito mais. Lojas no ABC, em Santo André, o telefone é o 44215000, o e-mail é abc@ci.com.br, o endereço Avenida Dom Pedro II, número 3049, no bairro Campestre. Em São Bernardo do Campo, o telefone é o 41246161. O e-mail é sbc@ci.com.br. O endereço, Rua Rio Branco, número 427, loja 18, no centro de São Bernardo. Em São Caetano do Sul, o telefone é o 23769838. O e-mail, sãocaetano, por extenso, @ci.com.br. Fica na Avenida Goiás, número 1296, no bairro Santa Paula. E qualquer dúvida, acesse o nosso site, que é www.ci.com.br. Vale a pena. Tem muitas oportunidades para todos vocês. Sueli Moliterno, analisando da ótica da psicoterapia. Bom, então, eu gostaria de colocar o seguinte, que antes de mais nada, nós somos essências, né? Então, nós estamos empregados, nós estamos patrões. Nós não somos empregados e não somos patrões. Então, toda a forma com que eu agir hoje, todas as atitudes que eu tomar, eu vou sofrer a lei de causa e efeito. Então, isso vai angariar para mim, no futuro... A lei da atração, tá louco. A lei de reação. Então, aí a importância, né, da gente questionar bastante a justiça, porque, assim, eu acho que a medida da justiça é a medida da nossa consciência. Porque só o cara lá em cima é que sabe o que se passa no coração das pessoas. É verdade. Você não dá para julgar, fulano está errado. Às vezes os dois são com boas intenções, mas a comunicação ficou comprometida, eles não souberam conduzir o relacionamento e gerou uma mágoa. Deteriorou. Às vezes a pessoa não consegue olhar para o outro do RH e vice-versa, não é? E toda a tensão também de um encontro. Nossa, o negócio às vezes uma pessoa atrai chefes, né, difíceis. Sabe, eu costumo dizer, olha, você está aprendendo como você não deve ser como chefe. Sabe-se lá se amanhã você não vai ter um cargo, ou vai ter uma missão, uma tarefa. Eu gostaria de falar um pouquinho de missão. Então, assim, para a gente evitar questões trabalhistas, os empresários mais abertos, né, hoje em dia, o que eles fazem? Eles fazem um trabalho junto com o RH, para conscientizar o funcionário qual é a missão dele dentro do processo todinho de produção. Então, por que ele faz aquilo, para quê? E aí ele se sente realmente importante dentro do todo, né? Se ele chegar lá e falar, não, eu só ponho... da empresa, não no processo trabalhista. Se ele chegar lá só para apertar um parafuso, só aperta um parafuso, ele não vai entender. Quando ele entende que existe todo um processo para se construir um automóvel e o parafuso que ele aperta é um dos mais importantes, ou sem ele a coisa não vai funcionar, ele faz um link afetivo com essa empresa. Quando ele faz o link afetivo, a ligação afetiva, ele passa a vestir a camisa. Claro. O que os norte-americanos chamam de to be proud, né? De você ter orgulho daquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. E aí a importância do empresário permitir que isso aconteça. Ora, se houver um vínculo, sempre vai haver comunicação boa. E havendo uma comunicação boa, jamais você vai chegar numa questão, numa atitude extrema como um acordo trabalhista. Vamos rapidamente para a última participação. Vamos lá. Em caso do descumprimento de acordo, o que acontece? Pergunta, vamos lá, doutora Daniela, e depois a doutora Rossana. Vamos lá.
quando pactuado o acordo, né, seguido o caminho legal, como a gente vem falando até aqui, quando pactuado o acordo, também fica lá estabelecida uma multa, né, para o caso de inadimplemento, né? Assim como aquele que está recebendo, né, confere a quitação, o que dá tranquilidade para quem paga, no caso para o empregador, também fica pactuada uma multa no caso do empregador, então, aquele que paga descumpriu o acordo. Uma vez descumprido, a parte que foi lesada poderá exigir não só o que lhe é devido, como também a multa que ficou estabelecida. Só para completar, né, isso ela está dizendo judicialmente, extrajudicialmente, que é mais na área que eu trabalho, que é mediação e arbitragem, nos acordos feitos no tribunal, em câmaras de arbitragem, a gente sempre prevê também essa multa. E aí, no caso de inadimplemento, a parte leva a sentença arbitral, que é um título executivo judicial, né, que por força de... está no Código de Processo, determina que é assim que tem que ser, pode executar esse documento perante a Justiça do Trabalho. E aí ele executa o cumprimento do acordo celebrado com essa multa. Então tem a mesma validade a sentença arbitral tem o mesmo efeito da sentença judicial no tocante ao descumprimento para poder executar. E o que é interessante é que a gente observa que não tem, né, nessa área que a gente faz, não tem descumprimento, é muito raro, porque justamente as duas partes que lá foram, elas tinham interesse em celebrar o acordo, não fizeram só porque estavam ali na frente do juiz e de repente às vezes, melhor fazer esse acordo do que... Não, fizeram porque viram que era a melhor saída, então normalmente tem o cumprimento do acordo, é muito raro. Só para a gente encerrar, doutora Daniela, quando no dia da audiência, né? Não há acordo, o acordo está distante, aí o juiz ele marca uma outra audiência. Como é que funciona isso para os telespectadores entenderem? Bom, então vamos lá, podem acontecer duas coisas, né? O juiz pode determinar o que a gente chama de audiência una, né? Então, já vamos munidos das provas para o caso de não haver acordo. Chegando para a audiência, a primeira atitude do juiz, e atitude obrigatória por lei, é tentar a composição das partes, ou seja, a conciliação. Não sendo possível, nessa mesma audiência, o juiz passa a instruir o processo. Vai ouvir as partes, ouvir testemunhas se houver. Encerrada a instrução processual, novamente o juiz vai tentar a conciliação antes de proferir o julgamento. E também acontece, aqui no ABC inclusive, acontece muito dos juízes marcarem o que a gente chama de audiência inicial. É uma audiência onde as partes comparecem simplesmente para tentar a composição. Então, o juiz, antes de receber a defesa, né, do reclamado, o juiz tenta a composição das partes e aí, nessa oportunidade não sendo possível, vai marcar uma nova audiência. Então, existem essas duas oportunidades. Contudo, eu ressalto que a conciliação é possível a qualquer momento no processo e mesmo fora da audiência. Mesmo depois de proferida a sentença, é possível o acordo. Perfeito. Puxa, gente, olha, o tema como é bom, quando é bom, ele passa muito rápido, nós estamos em cima do horário. Vamos marcar o acordo trabalhista, a melhor saída 2, a vingança. Marca aí. Não é verdade, nós precisamos, é muito amplo. Ainda tinha muitos telespectadores para participar. Eu queria agradecer muitíssimo a doutora Rosana Fattori Linares, especialista em mediação e arbitragem e diretora do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. O site é www.imaparbitragem, é isso? .com.br. E tem um telefone de contato. Me corrija aí, doutora. Não, esse site é o site da instituição que eu trabalho, né? imaparbitragem.com.br. E tem o site do CONIMA também, que é www.conima.org.br. Facílimo também. Posso falar o telefone? Claro. É 11, né? 3392-2376. E eu queria só dizer uma coisinha, pode? Rapidinho, por favor. Que o CONIMA vai estar organizando um encontro nacional, agora no dia 24 e 25 de outubro, em Salvador, onde vai se discutido vários temas. Então, quem quiser maiores informações, no site do CONIMA tem. Que é o www.conima.org.br. Obrigado, doutora Rosana. Muito obrigada, boa noite. Moliterno, psicoterapeuta, o site é www.suelimoliterno.com.br. Sueli, um abraço, obrigado. Cultivem a gratidão,
Amor e instrução. Ah, que bonitinho. É verdade. Agradecemos também a doutora Daniela Zampoli Amantea, advogada especialista em Direito Constitucional, com ênfase em Direito do Trabalho. Marque bem o site, o e-mail é danielaamantea, @uol.com.br, com um telefone muito fácil de contato. Doutora Daniela, os nossos agradecimentos também. Sou eu quem agradeço. Até a próxima. Vamos rapidamente para a premiada desta noite. Leva o jogo americano da LL Presentes, da Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. O final de telefone, o sufixo 2908-2908. Hoje, em sendo terça-feira, a pessoa tem 3 dias úteis para retirar. Não precisa trazer documentos pessoais. Traga apenas a conta do telefone, cujo sufixo bata com o do nosso BIN aqui, do nosso computador, tá certo? Ao chegar no edifício sede da Rede TV Mais de televisão, peça para o segurança ligar imediatamente para o ramal A Toca das Panteras. Elas vão atendê-los de imediato. A propósito, by the way, as a matter of fact, Panteras, se acontecer alguma coisa, algum estremecimento entre a empresa e vocês, nós vamos fazer um acordo bem bonitinho, não vamos? Sim, Charlie! Olha que bonitinhas, que bonitinhas. Vamos para um rápido intervalo, já eu volto com o bloquinho final e acordo trabalhista, a melhor saída. Claro, até já. E vamos encerrar o programa desta noite com o pensamento de Eduardo Couture, jurista uruguaio, falecido em maio de 1956. Faz tempo, mas as palavras jamais morrem. Couture disse um dia: teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Uma boa noite a todos.